E ele nem fica bravo, mulher. Ele acha graça que chama de gay. Ultimamente, agora ele não vai ser nada. Dali. Olá, boa noite. Boa noite. Noite. Achei que ninguém ia aparecer hoje. Tá travando, Eduardo, teu sinal.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Marcelo. Noite. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Mesmo a gente tendo um pequeno número nesse início, eu vou começando. Eu sempre espero até as 7h10 para o pessoal que eventualmente se atrasa, né? Mas hoje um número mais reduzido ainda. Tá. Então a gente vai entrar para aqueles que estão fazendo o trabalho, né? Na terceira etapa do trabalho em si. Tá? Ele era dividido em 3 etapas, 2 delas já foram entregues e só falta a última. Tá? A última parte, começamos hoje, vendo a parte do dimensionamento dos eletrodutos e amanhã com os dispositivos de proteção. Tá? Então, aquela mesma ideia, eu vou apresentar para vocês a matéria, né? Mando para vocês a matéria e as 2 tabelas que são precisas para vocês consultarem lá no grupo e depois vocês têm o tempo para fazer, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada na tabela de vocês que vocês me mandaram, Marcelo. Tá? Então, depois que eu liberar o pessoal para fazer o trabalho, eu pego aquele documento que vocês me mandaram ontem e vou dar uma olhada na parte que vocês fizeram. Tá? Em relação ao Rogério e ao Everton, tá? Assistem essa primeira parte, tá? Onde eu vou falar sobre a matéria, até porque ela vai cair na avaliação de vocês, e aí depois disso vocês estão dispensados, certo? Então, falando sobre o dimensionamento de eletrodutos, né? Os outros eu passei rapidamente por cima das questões teóricas, até porque a gente já tinha visto, né? Mas como a gente não viu essa parte dos eletrodutos, eu vou falar um pouco dessa parte inicial, tá? Então, falando um pouco sobre a funcionalidade deles, né? Então, eles têm como objetivo propiciar aos condutores uma proteção, né? Então, para a gente não ter os condutores direto, né? Na instalação, a gente coloca, então, eles nesses eletrodutos, dependendo do número de circuitos, a gente tem um ou outro tamanho de eletroduto, né? Mas o mínimo que a norma nos estabelece é 20, tá? 20 milímetros, certo? Então, a ideia é que eles vão garantir proteção mecânica, proteção contra ataques gerais, assim, de meio ambiente, de temperatura, de chuva, enfim, qualquer proteção relacionada a efeitos naturais, né? Fornecer também para o meio, então, para o local onde estão instalados, né, uma proteção contra os perigos de incêndio resultantes de eventuais superaquecimentos dos condutores e propiciar aos condutores um envoltório metálico aterrado a fim de evitar perigos de choque, né? Então, ele tem algumas funcionalidades, né, destacadas aqui. E aí a gente pode classificar esses eletrodutos de várias maneiras, tá? Quanto ao material deles, quanto à flexibilidade, quanto à forma
como eles são conectados, né? Então, em relação à forma de conexão, a gente pode falar que nós temos os que são soldáveis e os que são roscáveis, né? Flexibilidade, aqueles que são flexíveis e aqueles que são rígidos. E em relação ao material, os não metálicos, né, de PVC e alguns outros materiais, e os metálicos de aço, de alumínio e alguns outros metais. E aí a gente precisa fazer o dimensionamento desses eletrodutos, não é só pegar os condutores e inserir nesses eletrodutos. A gente tem que levar algumas questões em consideração, tá? Porque eu não posso colocar mais do que cabe ali, né? Fica apertado para se eu tiver que inserir um outro condutor, se eu tiver que remover, se eu tiver que mexer com esses condutores, esses circuitos dentro do eletroduto. Então, a gente trabalha com taxas de ocupação, né? Quando a gente fala, tem uma instalação... Boa noite. Boa noite. Com um condutor só, a gente trabalha com taxa de ocupação de 53%. Quando a gente fala de 2 condutores, de 31%, e de 3 ou mais condutores, de 40%, que é o que geralmente a gente adota, tá? E geralmente a gente usa essa taxa de ocupação de 40%. Tá? Com essa ideia de ter praticamente a metade do espaço disponível para fazer movimentação e para te ter sempre aquela margem de poder inserir algum outro condutor, né? E como eu disse, a norma ela estabelece o diâmetro mínimo de 20 milímetros para esses eletrodutos, tá? Tentei colocar, como sempre, um roteiro de cálculo, né? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, tá, é a questão dos circuitos pertencentes ao eletroduto e suas respectivas seções. Depois eu vou mostrar a tabela, vocês vão entender isso, tá? Vocês já têm isso, vocês só precisam organizar, tá? A partir dessa seção dos condutores, vocês vão ter a obtenção através de uma tabela do diâmetro externo, tá? Calcula a área ocupada, tá? E aí, essa área ocupada é importante destacar que ela é o principal fator de erro quando a gente fala de dimensionamento de eletrodutos. Por quê? Porque vocês têm um eletroduto, tá, para 2 circuitos. Vocês vão ter que calcular a área ocupada com base nesses 2 circuitos. O que isso quer dizer? Que vocês vão ter π, o diâmetro do primeiro circuito ao quadrado sobre 4, mais π, diâmetro do segundo circuito ao quadrado sobre 4. Se eu tiver 3, eu vou ter 3 vezes essa fórmula, 4 vezes essa fórmula. Geralmente a gente pega como padrão uma só ou duas e segue o baile, tá? Mas não, a gente precisa ter atenção nisso, certo? E aí a condição de ocupação, né? Qual delas vocês vão considerar, 53, 31 ou 40%. E depois a obtenção, então, do diâmetro nominal, tá? O que isso quer dizer e como é que a gente organiza essas coisas, tá? Aqui tem um exemplo de uma tabela, tá? Então, primeira coisa, vocês vão colocar quantos eletrodutos vocês têm, tá? Eu tenho 8 eletrodutos e os 8, cada um tem um circuito. Bom, então tu vai associar um a um, né? Aqui no exemplo eu estou associando um eletroduto a 2 circuitos. Vai anotar a seção de cada um dos circuitos, é a seção adotada, tá? Não é o valor que vocês obtiveram pelo método de capacidade de condução de corrente, é a seção que vocês adotaram, tá? 1,5, 2,5, 4, enfim. E aí vocês vão consultar uma tabela, tá? Vocês vão consultar essa tabela aqui, que tá abrindo.
seção nominal, é 1,5. Qual é o diâmetro externo do meu... Deixa eu só pegar aqui para andar. É 1,5. Qual é o diâmetro externo? Isso aqui muda o material, tá? No qual vocês vão olhar, mas ele é mais ou menos o mesmo, os mesmos valores, tá? Geralmente, para pequenos valores, a gente usa esse segundo, até porque ele só dá um valor e aqui ele dá uma margem, né? Então, eu tenho uma seção nominal de 1,5, meu diâmetro externo do eletroduto é 3. Tenho de 6, diâmetro externo é 4,7. E aí vocês vão preencher essa tabela do diâmetro externo para cada um dos circuitos de vocês. Aí a próxima etapa é calcular a área ocupada, com base naquela equação que eu mostrei para vocês. Π, o valor do diâmetro que vocês tiveram, ao quadrado, dividido por 4. Professora, tenho 2 circuitos no mesmo eletroduto. Vai fazer isso aqui, mais isso outra vez, associando ao seu eletroduto. Tá, mas aí seria π, no caso, vezes o diâmetro externo sobre o interno. Π vezes o diâmetro externo. Tá. O diâmetro que vocês obtiveram lá na tabela. Tá, mas porque, tipo assim, ó, o que acontece? Se parar para analisar, o diâmetro interno, que no caso vai ser a área dos fios, né, dos condutores, e não externo. Se ele tiver uma parede grossa, a interna vai ser menor, né? Sim, sim, mas é por isso que a gente trabalha com a taxa de ocupação. Tá, beleza. Não tem um diâmetro interno para a gente considerar. A gente trabalha com diâmetro externo e aí a gente coloca essa taxa de ocupação para garantir que não tem nenhum... não vai ficar muito apertado. Essa taxa de ocupação, no início, ela até é obedecida, tá? Mas depois, conforme às vezes vai colocando mais coisa, e aí vai passando o condutor, né? Vai passando o cabo ali. E qual a porcentagem máxima dela? Que é para dar correto mesmo. O fio entrar legal. Não, depende do que é teu sistema, né? Se ele vai ser mono, bi ou trifásico. Geralmente a gente trabalha com 40%, né? Que é considerando 3 ou mais condutores, porque aí ali às vezes tu vai passar não só fase, aí já vem neutro, já vem retorno, já vem... Então, geralmente a gente trabalha com 40% de taxa de ocupação. Mas tem 53% que seria o que garante que eu vou ter mais espaço livre, né? Professor, Oi. só uma dúvida. A questão da secção do fio. Que eu cheguei atrasado, peço desculpas também. A questão ali, a secção do fio, é quanto realmente deu ou quanto eu tenho que botar pela norma? Eu comentei isso. A seção do fio é a que adotou. A partir de agora é o que tu adotou, não é o que deu no cálculo, é o que tu tá adotando. Ah, perfeito. Muito obrigado, professor. E aí a gente vai ter o cálculo dessa área total, né? E aí a gente consulta, depois que a gente tem o cálculo dessa área total, essa segunda tabela. Deixa eu apagar só essas coisas que estão aqui na frente. A gente tem aqui a área total aproximada, que é onde a gente vai olhar, sempre olhando para mais, né? E aí a gente associa ao diâmetro nominal que a gente vai estar considerando no nosso sistema, tá?
Não sei, vou ser bem sincero, por que que essa tabela, a norma traz, tá? O de 16. Se ela mesmo coloca como o de 20 como o mínimo, tá? Então, ela coloca o de 20 como o mínimo, mas traz uma tabela que tem 16, tá? Mas o mínimo que vocês vão usar é 20, porque é o que a norma pede, tá? E aí, feito isso, você só preenche aqui o diâmetro nominal, tá? Com base nessas tabelas. A maioria de vocês, se eu não me engano, considerou um eletroduto para um circuito, tá? Então, não vai ter rolo com esse cálculo da área ocupada, tá? Mas aqueles que colocaram mais de um circuito, não se esqueçam, aqui até dá para eu abrir, ó. Eu estou fazendo 2 vezes a mesma equação, uma associada a um diâmetro externo de um circuito e outra associada a outro diâmetro externo do segundo circuito. Por quê? Porque eu quero a área ocupada por esses 2 circuitos no eletroduto, como se eu estivesse amarrando os dois, prendendo os dois juntos, eu vejo o quanto eles estão ocupando de área, tá? Se eu tivesse mais um circuito aqui, eu teria depois do 4 mais a fórmula de novo, tá? Para aqueles que vão usar o Excel, não é só arrastar nesse caso, né? Porque senão para todos vai ficar 2. Vocês têm que se ligar nessa parte da fórmula, vocês têm que realmente digitar ela, tá? Para aqueles que vão fazer manualmente, vão calcular a área manual ali, sem maiores problemas. Eu vou deixar na imagem do roteiro ali para vocês se guiarem, tá? E vou mandar já ali no grupo a aula e as tabelas para vocês poderem irem tocando o trabalho, certo? Qualquer dúvida é só chamar. Ok, Orson. Professor, tem até que dia para te entregar ele? Essa parte? Essa parte, deixa eu pegar o calendário aqui. Vocês vão apresentar na quarta e na quinta. Dia 4 e dia 5. Ah, tá bem, obrigado. 2 dias, eu vou explicar amanhã porque 2 dias de apresentação. Mas a ideia é que agora vocês vão fazer uma apresentação um pouco mais formal, assim. Até agora foram checkpoints, foi descontraído, mas essa última não. Essa última vai ser uma apresentação um pouco mais formal. Eu não cobrei formalidade até então, não cobrei formalidade na parte de entrega do trabalho. Só essa última apresentação que eu vou cobrar um pouquinho mais. E aí eu vou separar em 2 dias, porque aí vocês vão ter um tempo para falar, mas eu vou explicar melhor amanhã. Tá? Então, até o dia 4, na verdade, é a data que vocês vão ter para me entregar. Tá? Eu já mandei lá no grupo as tabelas, tá? Ô, professora, Oi. só pode botar aqui na tela aí a tabela da. Como é que só que é essa aí? Essa tela para nós? Essa tela você pode botar para nós aí? Para nós copiar aí? Que fez. Tá, obrigado aí. De nada. Igreja vai escrito, vai dar uma palma.
Hoje é quinta, vamos na coisa ali. Não tá afim? Vamos ali. Vou lá em casa um boi, vamos ali. Ô, professora, Ah, que nem ali, ó, no seu eletroduto do número 2, né? A ah, ocupação, ali, ó, o 50 ali, ó, o total de milímetros ali, a área total, né? sim. Essa área total aqui, o que seria essa área total? Seria considerando a taxa de ocupação, tá? Seria o que os dois circuitos ocupam, mais a porcentagem que tem que estar livre do eletroduto, mais o espaço vazio, podemos dizer assim. Tá, então esse aí tá acima da taxa de ocupação, certo? Como assim acima da taxa de ocupação? A taxa de ocupação permitida nessa aqui de 40%? Não, mas ali eu estou calculando. Ó, a área total eu calculei. Considerando a taxa de ocupação, não significa que ele está acima. Ah, tá. Pensa assim, ele está ocupando 20,35. Considerando a taxa de ocupação, o mínimo que eu tenho que ter é um eletroduto que me garanta uma área total de 50,89. O de 16 atenderia isso, mas como a norma estabelece o mínimo 20, é considerado 20. Eu vou ter muito mais do que 40% livre nesse caso. Porque um de 20, ele permite que eu tenha uma área de 203,6. E o que eu estou tendo é só 50,89. Então, eu tenho 4 vezes mais do que eu deveria livre. Tá, então agora acho que já sei qual foi o meu problema ali. Acho que foi de interpretação de tabela. Eu estou abrindo aqui agora o trabalho de vocês para dar uma olhada.
Marcelo, eu te mandei ali no Whats algumas coisas em relação à tabela de vocês. Ok, vou dar uma olhada ali agora. Obrigado.
Ô, professora, Diga. no meu caso ali que deu. Tem um que deu 0,75, eu considero pela norma 1,5? Isso. Quando vocês forem olhar aqui, vocês já vão considerar o mínimo que a norma estabelece. É, porque o Esquece mínimo que ali é até 1,5, é. o 0,75 deu para iluminação. É isso. Aí como É, eu só vi que no trabalho eu botei uma observação que pela norma seria 1,5, né? isso. Já coloca Tá, considerando então o que a norma estabelece. tá, ok, obrigado.
Estão conseguindo, pessoal? Eu espero que esse silêncio fora do normal em relação aos outros dias seja positivo, de que vocês estão conseguindo. Não, estou conseguindo fazer, professor. Professor, ali o valor do A total é... Eu não entendi ali, professora, na tabela ali. Aqui, nessa tabela? É, isso. Isso, tu vai calcular esse A total. Como que tu vai calcular? Tu vai pegar a tua área ocupada, Tá. tá? E vais... aqui eu botei multiplicar por 100 e dividir por 40, tá? Mas tu pode fazer... Vais pegar esse valor da tua área ocupada e dividir por 0,4. Fazer isso 0,4? aqui, ó. Área ocupada dividido por 0,4. Ou área ocupada vezes 100 dividido por 40. Uma das duas formas. É assim que calcula a área total. Área ocupada dividida por 0,40 e área ocupada vezes 100. Qualquer uma delas eu posso fazer. Isso. Tá, ok, obrigado. E ali o outro que é o diâmetro, no caso a gente vê pela tabela, né? Isso, pela tabela. Pelo o valor que vai dar a gente vê pela tabela. Tá, Isso. tá, ok, entendi. Obrigado. De nada.
Eduardo, vou tentar explicar aqui, que eu acho que fica melhor, tá? Todos os teus valores de área, eles deram baixos, tá? Então, deu Tá, 16, 25 e 34, né? isso. Todos eles, se tu for olhar aqui na tabela, todos eles são inferiores ao 126, certo? Ah, tá, entendi. Então, tu adotaria 16 para todos. Como a norma Pra todos. estabelece no mínimo 20, tu vai colocar depois que pela norma tu adotaria 20. Ah, tá bom, então. Tá, seria todos 20 no caso. Isso. Tá. Eu vou botar uma observação então embaixo. Uhum. Tá, no meu caso deu 16, então. Todos daria 16. Tá, entendi. Tá, ok, eu vou acertar e vou lhe mandar.
Pessoal, quem terminou ou já está adiantado, não vai terminar hoje, enfim, eu já fiz a chamada, tá? Não se preocupem quanto a isso. Lucas, eu sei que o Marcelo e o Christian já estão adiantados, acho que já até terminaram. Como é que tá o teu andamento? Eu empaquei um pouquinho na taxa de ocupação mas a área ocupada também eu tava com uma dificuldade, mas não tava elevando ao quadrado. Só ali na taxa de ocupação que eu não consegui entender bem qual é o cálculo. Não, a taxa de ocupação não é cálculo. Tu define uma dessas aqui, ó, 53, 31 ou 40%. Geralmente a gente adota 40%, tá? Sim. E aí tu vai calcular a área total, que vai ser o valor da área ocupada dividido por 0,4. Ah, tranquilo então. Aí tu acha a área total. Com a área total, tu consulta uma daquelas tabelas e vai ver qual o diâmetro nominal. Entendi. Era só isso, mais ou menos, que eu tava meio empacado. Mas fora isso, tá tranquilo. Sem problemas. Eu vou encerrar a gravação da aula e aí qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp. Tá bem, obrigado. Certo? Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite, boa noite.